Ô Edson, a peça trata aí de temas polêmicos. Como falar destes temas polêmicos na casa espírita? Bom, primeiro que a casa espírita tem que ter coragem para abordar, né? Não é toda casa que tem essa disponibilidade, vamos assim dizer. Eu sou suspeito para falar, Cláudio, porque o Manuel Bento, eu acho que a gente é um pouco que pioneiro nisso, né? Sim. Você vê que agora no mês de maio que passou, nós durante várias inserções de palestras, feitas por psicólogos inclusive, sobre a questão do abuso sexual infantil. Eu tenho uma palestra sobre isso, que aliás eu vou fazer domingo agora, e vou gravar essa palestra e pôr no meu canal lá no YouTube. Sobre essa questão do abuso sexual infantil. Quer dizer, sim, que é presente hoje. É um tema que pouco se aborda e que você tem que dar uma conotação, até um esclarecimento espírita sobre o assunto, né? Sobre o entendimento que você possa dar para o assunto. E eu acho legal, inclusive, uma das falas que nosso amigo falou, né, colocou, de que o teatro ele traz para a atualidade, né, os temas. E interessante o da peça, que ela não é uma peça que fala especificamente do espiritismo, mas intrinsecamente, né, os temas espíritas estão sendo abordados ali. E a doutrina espírita ela tem que trazer isso, na verdade, né? Ela não pode ficar só lá no passado, nos estudos que foram feitos. Você tem que trazer para a atualidade. Sim. Como é que eu vou encaixar aquilo que o Kardec descobriu, aquilo que os espíritos estão informando no dia a dia das pessoas? Ou seja, de que forma a doutrina espírita pode colaborar para esclarecer um tema como esse, por exemplo, aborto, um tema como esse que eu acabei de falar aqui, né, do abuso sexual infantil. A ética médica. A ética, né? Ela faz, não é discutida, ela faz você pensar. O médico pode fazer isso? Então, esse detalhe. E esse mês aqui, por exemplo, Manuel Bento, o assunto lá é drogas, né? Dependência química. Então, não é que todos os dias essas palestras, mas são palestras inseridas num determinado horário, né? Que você fala sobre essa questão das drogas também, que está aí, né, presente na vida das pessoas, e as pessoas não sabem nem, às vezes, como lidar, né? Que hora que é a palestra domingo? Domingo agora é às 16 horas, lá no Manuel Bento. E aí, Elaine, como você vê essa questão de temas que são considerados polêmicos? As casas têm essa preocupação, tem que trazer esses assuntos, né? Eu até vou um pouquinho além, né, Edson, que a gente fala que são situações que estão ocorrendo muito. Na verdade, sempre ocorreram. Que agora, com a mídia, a gente tem mais acesso às informações, então parece que tem muito mais. Mas é claro, né, que a população aumentou muito, né? É lógico que essas coisas acontecem com mais frequência também, porque a população aumentou muito, a população da Terra, né? Mas fora isso, a gente tem mais acesso a informações. E acho que desde que o mundo é mundo, esse tipo de abuso acontecem, né? Mas não justifica. Não justifica, né? Claro que não, claro que não. Mas não são temas atuais, na verdade são temas recorrentes. São temas recorrentes e as casas precisam realmente trazer informações, principalmente para dar o apoio psicológico e a compreensão aí das questões, né? Hoje eu sou vítima, mas outro dia eu fui algoz, né? E a gente trazer essa compreensão, essa visão espírita desses dramas que todos nós vivemos, né? Sim. Não, um outro tema que é recorrente, que se pouco se aborda, é a questão do suicídio, por exemplo. É verdade. Que vem aumentando cada vez mais e eu acho que se a sociedade tivesse mais esclarecimentos espíritas, né, talvez você conseguisse diminuir um pouco essa questão, até para as pessoas terem uma outra ótica sobre as coisas. Porque o que leva uma pessoa a ficar depressiva, o que leva uma pessoa a ficar, né, às vezes desesperado, sem esperança das coisas, é justamente o fato de se focar nas coisas materiais, especificamente, esquecendo que você é um espírito encarnado, né? Que você tem toda uma trajetória, aí você tem todo um aprendizado que você pode fazer, e que o importante não é ter, mas é ser. Está faltando muito isso aí, entendeu? É que acho que hoje nós estamos mais focados no ter, né? A sociedade está mais focada no ter. Eu tenho, eu não sou. E eu acredito que as casas espíritas também enfrentam uma resistência gigantesca, né? Quando aborda esse tipo de tema. Claro. Porque, querendo ou não, vocês podem me corrigir,
a maioria dos espíritas, eles são conservadores, né? Sempre tem essas questões polêmicas. Certo, não gosto que fala isso aqui na casa, a velha guarda. Né? Deixa de lado isso aí. Deixa quietinho. Mas de leve, né? Às vezes palestrante mais polêmico não é muito bem-vindo, né, Edson? A questão é verdade. Aí a gente não recebe convite mais. Eu mesmo já deixei de ser convidado para vários lugares. Eu acredito. Tem essa capacidade aí de abordar temas, né? E nem sempre agrada porque as pessoas não querem, elas querem continuar focadas ali, fechadas naquele núcleo, né? Que é água com açúcar. Ali. E não expandir, vamos assim dizer. Porque quando você expande, você é obrigado a se expor, você é obrigado também a expor as suas ideias. E nem todo mundo está preparado, nem todo mundo tem clareza das suas próprias ideias. Essa questão do aborto mesmo... eu participei essa semana de um documentário para uma universidade, um trabalho, um TCC, e eu como advogada, eles entrevistaram um médico, um sociólogo, uma advogada e um antropólogo, na verdade, e uma assistente social para abordar o tema do aborto, né? E a gente percebe nos jovens de hoje em dia, e essa cultura até de internet e tudo mais, o quanto se tem apoiado a ideia do aborto. Não sei se vocês têm percebido isso. Favorável ao aborto, né? Tanto que a edição do trabalho dá a impressão até que eu sou favorável ao aborto, né? E depois eu coloquei na internet e falei, gente, é minha participação, mas quero deixar claro que eu sou contra o aborto. A doutrina espírita é a favor da vida, né? E eu percebo, a gente que convive com adolescente, tem os sobrinhos adolescentes, o quanto essa ideia, né, de legalização do aborto, colocando, né, a escolha da mãe, né, eu sou dona do meu corpo, a mãe tem o direito da mãe de escolher e ser dona do corpo é superior ao direito à vida daquela criança que está sendo gerada. Isso vem ganhando força e me assusta um pouco, viu, Cláudio? Você vê que é um assunto tão antigo, como você mesmo disse, mas vem ganhando muito força na nossa sociedade moderna. Eu acho que isso é um ponto de muita atenção para as pessoas aí, para os defensores realmente da manutenção da gestação, né? Vandir, para quem está começando a carreira de ator, o que você recomenda? Estudar. estudar, porque a carreira de ator no teatro, ela é rapaz, é estivador, que ela consome um tempo danado. Imagino, né? Com texto, com tudo, né? Para quem está começando hoje, nós temos o nosso maquinista, o Contra-Regra, que é o Cláudio. Ele é professor de teatro. Ele está lá trabalhando como Contra-Regra. De uma cabeça maravilhosa. Eu aconselho que estude bastante. Que busque fazer o que eu fiz aqui na própria casa. Eu estava fazendo peça. Uma das primeiras dramatizações para a televisão aqui da casa, eu fui convidado pelo André para fazer. Aí eu trouxe todo o elenco, fizemos dramatizações do Evangelho e não parar de estudar, porque o teatro ele exige que você esteja sempre atualizado e buscar se curvar, né? Porque teatro não é eu sou estrela, não eu sou o peão da obra mesmo. É a lei do trabalho, né? Lá do Livro dos Espíritos. Eu costumo dizer para algumas pessoas que às vezes me perguntam, mas ser ator de teatro é gostoso? Não, cara. Não é tudo isso, não. Ser ator de teatro, você tem que ter consciência que a estrela não é você. A estrela é quem está sentado na poltrona lá para te assistir. Que bonito, né? Essa visão muito importante. Ela olha para eles como o seu patrão, uma estrela que está ali brilhando. E o seu trabalho é ser estivador. O objeto final é o seu público, né? Eu imagino que para ser um ator profissional, né, se você escolher essa carreira, é uma carreira de amor, na verdade. Você tem que ter amor pelo que vai fazer. E não vislumbrando ou visualizando o sucesso ou ser reconhecido. O dinheiro em si, né? O vil metal, porque eu acho que não vem. Né? É você se realizar de fato, né? Como pessoa numa profissão. Tá você se preocupar com a mensagem que você vai passar. Se preocupar demais. Por exemplo, o nosso diretor, Renato,
ele tem uma preocupação social com o que ele está fazendo. Então, isso é uma recomendação que ele passa para todos nós como atores. Preste atenção no que você vai fazer no palco, não é só o texto. O texto você repete, você decora, ou desculpa, você repete. Presta atenção como você vai fazer isso. Legal isso. É muito importante, porque nós temos uma função social, o ator tem uma função social muito grande. Uhum. Ele influencia, querendo ou não, ele influencia. O problema hoje é que a juventude está muito voltada para o estrelismo. Estrelato, não estrelismo, mas para o estrelato. Pensando em novelas, pensando em cinemas. Esquece que a verdadeira arte está lá no teatro. É ali que você forma o ator. É porque é ao vivo, né? No cinema ali... você pode regravar. No teatro é ao vivo. Não tem conversa. Ali errou. É o talento, né? Ou você faz, ou você faz. Você não tem desculpa aí. Mas já aconteceu, por exemplo, de uma peça que eu deixei de participar, entrou um ator novo, ele esqueceu o texto. Entrou no meio do palco e disse, pessoal, não vai ter mais peça que eu esqueci o texto. Tchau. Virou as costas e foi embora. Que coisa, hein? Aí, mas ele não era público, profissional. Né? Evidente. Ele não era profissional. Gente. A diretora... me perdoe. A diretora subiu no palco de novo e disse, não, ele está brincando, tá? A peça vai continuar. Ele vai fazer a peça. Isso é uma pegadinha do teatrão. Pegadinha do malandro. Ó, Deise Mansano mandando um beijo, diz Vandir ídolo. Beijos a todos. Deise, obrigado, Deise. Ela foi me ver. Obrigado, Deise. Deise é um amor. Obrigado mesmo. Um beijo para você também. Ô Edson, como que o Kardec tratava essa questão da polêmica? Ele teve muito, hein? Sem polêmica. Ele teve muito. O Kardec tem uma coisa interessante, Cláudio, que é usar o bom senso, sempre, né? E a transparência. Então, ele colocava os assuntos para serem discutidos mesmo. Quer dizer, a própria Revista Espírita foi um ensaio para isso, né? Para as polêmicas. Ele não tinha dificuldade nenhuma em... Eu não havia pensado por isso. Não tinha dificuldade nenhuma, né, em colocar os temas para serem, inclusive, avaliados. Debatidos e tal. Uma das grandes polêmicas da época era a questão do Espírito da Verdade. Que, aliás, continua ainda é hoje, uma polêmica até hoje. Quer dizer, quem é o Espírito da Verdade? Não está claro quem é o Espírito da Verdade. Tá certo? Uns falam que é Jesus, outros não. Não está claro. Então, outros o que ele fez, na verdade? É uma pleiade de espíritos. Então, o que ele fez, na verdade? Né? Fechou, trouxe as diversas, né, tipos de comunicações que tinham e tal, e deixou para o público, para a própria pessoa decidir. Eu acho que isso é interessante, porque ele a transparência, ele não impôs a sua, vamos assim dizer, a sua ideia. Eu sou fulano, não. Então, não, e o próprio Kardec não impôs a ideia dele, não, eu acho que né? Falando, olha, vocês decidem, está aqui o texto, está aqui isso, está aquilo, está aqui a mensagem. As respostas, né? Então, eu acho muito legal isso da parte dele. E eu acho que é dessa forma que tem que ser tratadas as polêmicas. Porque quando você, por exemplo, como um dirigente espírita, todos nós temos as nossas ideias também. Tá Peraí, segura esse pensamento aí, a gente volta a falar dessa questão, como Kardec lidava com a polêmica. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente retorna. Até já.